Fala pessoal do terceiro B, tudo beleza? Espero que sim. Muito bem, gente, ó. Esse vídeo aqui é da avaliação diagnóstica de entrada, ADE, aquela prova do início de ano, né? Por isso que tem esse nome de entrada, tá bom? Então, junto com ela, eu vou enviar o PDF para que todos tenham condições de fazer, tá? Então, vamos lá. Avaliação diagnóstica de entrada, língua portuguesa, terceira série de ensino médio. Nome da escola, Escola Estadual Coronel Castanho de Almeida. Nome do aluno é o seu, se Deus quiser. E a data é alguma coisa de 3/21. A turma, adivinhe, terceiro B. Daí tem um aviso aí sobre ponte, a câmera, papapá, isso não interessa para nós. Daí tem um gabarito, são 26 questões, e daí vem a prova propriamente dita. Vou ler aquele esquema que a gente sempre faz. Vou lendo os textos, comentando alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Leia os textos abaixo. Texto 1. A alma dos 20 anos. A alma dos meus 20 anos, no outro dia, senti volver-me ao peito e, pondo fora a outra, a enferma, que lá dentro mora, ria em meus lábios e meus olhos ria. Achava-me ao teu lado, então, Luzia, e da idade que tens na mesma aurora. A tudo que já fui, tornava agora tudo que ora não sou, me renascia. Ressentida a paixão primeira e ardente, a febre, ressurgiu-me o amor antigo, com os seus desvairos e com os seus enganos. Mas quando te foste novamente, a alma de hoje tornou a ser comigo, e foi contigo a alma dos meus 20 anos. Então, o que o Alberto de Oliveira está querendo dizer para nós nesse poema é o seguinte: fazia muito tempo que ele não via a Luzia, que dá pra gente entender que tinha sido um amor aí da juventude dele, né? Ele já tinha, não fala a idade, mas já devia ser, né, entre aspas, velho, né? Mas aí quando ele vê a Luzia novamente, ele fala que a alma velha dele abandona o corpo dele e volta à alma dos 20 anos, né? Que é a idade que ele tinha quando ele conheceu a Luzia. E eles viveram esse grande amor. Mas daí ele fala que, né, tudo voltou a ser como era quando ele tinha 20 anos. Mas quando a Luzia foi embora, o que aconteceu? Olha lá, ó. Mas quando te foste novamente, a alma de hoje tornou a ser comigo, e foi contigo a alma dos meus 20 anos. Ele deixou de ser jovem, ele deixou de ter 20 anos de novo. Ele voltou a ser velho, assim que a Luzia foi embora. Legal, né? Texto 2. Precisava te encontrar de novo para me reencontrar em você. Eu só queria que soubesse que precisava te encontrar de novo para me reencontrar em você. É que desde que a gente se despediu, ficou em mim uma sensação de que estar incompleto seria uma condição quase que eterna. Ao menos eternamente, enquanto estivesse longe da magia que morava no nosso amor. Acredito verdadeiramente que alguns sentimentos resistem ao tempo, para nos mostrar que eles eram maiores do que as nossas expectativas. Que eles superam os obstáculos, dão voltas nas mágoas, conseguem escapar por entre as palavras duras que acabamos trocando quando o fim se aproxima, mas ganham forma, fôlego sempre que chega a hora de ressurgirem para ressignificar tudo dentro dos nossos corações. O nosso reencontro não foi por acaso, assim como o nosso primeiro encontro também não foi. Existe alguma química secreta em cada um de nós que, ao se misturar, dá origem a sensações e momentos inexplicavelmente únicos. É como se a engrenagem que eu sou voltasse a funcionar perfeitamente só por estar ao seu lado. Não mais aos trancos e barrancos, não mais com defeito, como estava até segundos antes do meu olhar se cruzar de novo com o teu. Então aqui, esse é um texto, o primeiro texto é um texto em verso, né? Um poema, portanto. Esse segundo texto é um texto em prosa, que é o texto normal, né? A gente já falou bastante sobre isso. Mas o assunto, se a gente for ver, é praticamente o mesmo, né? É um cara falando que ele está feliz de ter reencontrado o seu grande amor, porque daí ele recupera a juventude. Mais ou menos isso, né? Aqui nesse segundo texto, ele fala que ele só voltou a funcionar normalmente como se fosse uma máquina, né? Ele fala das engrenagens aqui. Ele só voltou a funcionar bem na presença da pessoa amada. Tá bom? Beleza. Aí tem a questão 1. Vira a página, questão 2. Olha lá. Leia o texto abaixo. Como prevenir a gripe? Influenza A.
A nova gripe é uma doença respiratória aguda causada pelo novo vírus influenza A, H1N1. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, principalmente por meio da tosse, espirro, mãos contaminadas pela secreção do nariz e por secreções respiratórias de pessoas infectadas. Recomenda-se, quando tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço de papel. Coloque o lenço de papel usado no cesto de lixo. Limpe sempre as suas mãos. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, ao tossir e espirrar, ao chegar em casa, antes e após as refeições e quando for ao banheiro, se Deus quiser. Caso receba orientação médica, utilize máscaras cirúrgicas para proteger os demais. Não compartilhe talheres, copos, pratos, toalhas e outros objetos de uso pessoal. Tá? Tudo isso já ficou obsoleto. A gente já faz muito mais do que isso agora com o coronavírus, né? Mas enfim. Questão 3, vira a página. Olha lá, leia o texto abaixo. Lara Barreto de Souza, Publicidade, Marketing Digital, Redação, Social Media. Formação: Faculdade dos Guararapes, Bacharelado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Ensino médio concluído em 2013, Colégio Nossa Senhora Rainha dos Corações, no Rio de Janeiro. Experiências: atualmente estagiando na área de recursos humanos da FCA, ou FCA, Fiat Chrysler Automobiles. Automóveis da Fiat e da Chrysler. Autônoma de criação e edição de vídeo. Linguagens, inglês. Ah, que legal, ela colocou como se fosse um nível de poder de videogame. Inglês e espanhol. Olha lá, o inglês dela é melhor que o espanhol. Olha, gente, ela fez o currículo dela como se fosse um perfil de personagem de videogame ou de RPG. Domínio: 75% Excel, 70% Photoshop, 50% Adobe Premiere, 90% redação, 65% Lightroom e 40% Google AdWords. Hobbies: ela gosta de assistir a filmes, andar de bike e tocar violãozinho. Estudante do período noturno, 7ª série. Entre em contato para mais informações. Que bonitinho. Questão 4, questão 5. Vira a página, leia o texto abaixo. A chuva estava diminuindo e a garota estava caminhando pelo centro da calçada com a cabeça erguida para que os esparsos pingos de chuva, os raros pingos de chuva, lhe caíssem no rosto. Ela sorriu quando viu Montag. Oi! Ele respondeu o cumprimento e disse: O que você está tramando agora? Ah, a chuva é tão boa! Adoro andar na chuva. Acho que eu não gostaria, disse ele. Você gostaria se experimentasse? Nunca experimentei. Ela lambeu os lábios. Até o gosto dela é bom. O que você faz? Fica por aí experimentando de tudo? Perguntou ele. Tudo e mais um pouco. Ela olhava para algo que tinha na mão. O que você tem aí? Disse ele. Acho que é o último dente de leão do ano. Não pensei que pudesse encontrar um ainda nesta época do ano. Já ouviu falar que é bom esfregá-lo debaixo do queixo? Assim. Ela tocou o queixo com a flor, rindo. Por quê? Se a flor deixar marca, significa que estou apaixonada. Deixou? Quase não havia outra coisa a fazer senão olhar. E então, disse ela, você ficou com o queixo amarelo. Ótimo, agora vamos experimentar em você. Não vai funcionar em mim. Vamos ver. Antes que ele pudesse se mexer, ela havia colocado o dente de leão sob seu queixo. Ele recuou e ela riu. Não se mexa. Ela sondou embaixo do queixo dele e franziu o senho. Franziu a testa. E então? Perguntou ele. Que pena, disse ela. Você não está apaixonado por ninguém. Esse é um trechinho de Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. É um livro de ficção científica em que o governo queima todos os livros porque eles não querem que a população seja inteligente. Só por esse trecho não dá pra gente saber de nada dessa história, só tô contando pra vocês, tá? Não é muito distante da nossa situação atual, né? Mas tudo bem. Questão 6, vira a página, leia o texto abaixo. Uma dica poderosa para manter a casa limpa e aprender o tempo todo. Não sei se acontece com você, mas para mim é um pouco difícil parar de arrumar e faxinar a casa depois que eu começo. Depois que começou, você quer mais. Mas por que se faxinar não é assim uma atividade inerentemente prazerosa, não é a coisa mais gostosa do mundo? Em uma palavra, dopamina. A espuma das pastas de dente e do shampoo não melhoram a eficácia desses produtos. Elas simplesmente estão ali para que você veja que algo está acontecendo. Um progresso está sendo feito.
Quanto mais você esfrega, mais espuma se acumula. O ponto é que quanto mais frequentemente somos capazes de perceber o progresso sendo feito em qualquer atividade, seja faxinar, escovar os dentes ou lavar o cabelo, mais fácil é se habituar a ela por causa da liberação de dopamina. A dopamina, nesse sentido, pode ser considerada a molécula do quer mais, como diriam Daniel Lieberman e Michael Long, autores do livro The Molecule of More, a molécula do quer mais, totalmente dedicado ao assunto. Podemos utilizar o poder da dopamina de maneira intencional para realizar o que queremos em nossas vidas e no nosso aprendizado. Ele não está falando aqui, mas dopamina é uma substância, um hormônio, vamos dizer assim, que é produzido pelo próprio corpo da gente. Tá? Não é um remédio que você tem que tomar. É uma substância produzida pelo próprio corpo da gente quando a gente começa a fazer uma atividade física. Tá? Podemos utilizar o poder da dopamina de maneira intencional para realizar o que queremos em nossas vidas e no nosso aprendizado. Por exemplo, esses dias finalizei a leitura de um livro que gerou várias anotações. Em vez de anotar tudo de uma vez só, eu dividi as anotações por capítulo. Toda vez que eu terminava de ler e fazer anotações de um capítulo, eu sentia uma sensação de conquista, sinal da dopamina sendo liberada. E isso me estimulava intensamente a ler e anotar mais. O melhor é criar rotinas para observar e celebrar os pequenos progressos frequentemente. No fim do dia, manter a casa limpa e arrumada e aprender o tempo todo talvez não sejam objetivos assim tão diferentes. Eu gosto de fazer isso que fala no texto aqui, de anotar, porque eu senti que eu estou progredindo, principalmente com relação à leitura de livro. Ultimamente eu não estou tendo muito tempo de ler, então quando eu consigo completar um capítulo é uma vitória. Esses dias eu estou lendo um livro, cada capítulo que eu completo dele, eu vou lá no índice e faço um vistinho naquele capítulo. Tipo, eu tô conseguindo fazer, tô conseguindo ler, entendeu? Beleza. Tá, daí tem a questão 7, questão 8, vira a página, leia o texto abaixo. Chico, tá muito caidinho. Vamos sair um pouco. Nem as pirâmides do Egito são capazes de curar meu desânimo. Pirâmides do Egito? Só vamos dar uma voltinha no quarteirão. Questão 9. Leia o texto abaixo. Olha-me. Olha-me, o teu olhar sereno e brando entra-me o peito como um largo rio, de ondas de ouro e de luz, límpido, entrando o ermo de um bosque tenebroso e frio. Fala-me, em grupos oudejantes, quando falas por noites cálidas de estio, as estrelas acendem-se, radiando, altas, semeadas pelo céu sombrio. Olha-me assim, fala-me assim, de pranto, agora de ternura cheia. Abre em chispas de fogo essa pupila. E enquanto eu ardo em sua luz, enquanto em seu fulgor me abraso, uma sereia soluce e cante nessa voz tranquila. Então, o Olavo Bilac, que é o autor desse poema aí, ele, como vocês podem perceber, ele adora usar umas palavras meio difíceis aí, né? Bastante difíceis, na verdade. Mas o que basicamente ele está querendo dizer aqui nesse poema é que quando a amada dele olha para ele, é como se ela o queimasse com o poder do seu olhar, né? Basicamente isso, é ela, ó, o finalzinho lá, enquanto eu ardo em sua luz, enquanto em seu fulgor me abraso. Ele fala que o brilho dela é tão intenso diante dele que ele chega a se queimar. Bom, mais ou menos isso. Questão 10, vira a página. Leia o texto abaixo. À mesa. Sempre gostei de cozinhar e parece que o faço a contento. Né? Eu faço bem isso. Ou pelo menos nunca ninguém reclamou dos meus pratos. Mas tenho pena dos jovens que, animados pelos realities culinários, está escrito errado, realities, aí tem que ser realities, não realities com Y. Se você está com a versão física, arruma aí para mim, por favor. É realities, T-I-E-S, tá? Tá. Mas tenho pena dos jovens que, animados pelos realities culinários e por uma certa onda gastronômica, se inscrevem em escolas ou cursos universitários de gastronomia. Estão escolhendo um caminho muito duro de trilhar. Como diz Claude Trougreau em Histórias, Dicas e Receitas. Os estudantes entram nesses cursos querendo sair chefes prontos, e isso está errado. Deveriam entrar para ser cozinheiros. Chefe é um posto, uma função, e chegar lá é uma conquista. Na prática, as coisas são mais difíceis e duras. É muito calor, é um trabalho puxado,
São horas em pé, é pressão. Quem cozinha, mesmo que apenas domesticamente, sabe o estresse de controlar um ponto de cozimento enquanto se olha através do vidro do forno para cuidar que a sobremesa não queime. E isso se prepara um molho de salada. Qualquer interferência nesse momento será mal recebida. Tantos jovens entram na profissão, tantos chefes se constituem passando de uma cozinha a outra, enquanto as pesquisas nos dizem que cada dia mais os humanos das grandes cidades estão preferindo encomendar comida delivery e comê-la em casa. Faltou um chapeuzinho no meio, comer lá, se você tiver a conversão física. Tá, deixa eu voltar um pouquinho. Os humanos das grandes cidades estão preferindo encomendar comida delivery e comê-la em casa, vendo uma série, do que degustá-la nos restaurantes. Faltou acentinho no tala. Mesmo aqueles com ambiente sonoro, olfativo e visual. Questão 11. Leia o texto abaixo. 11 de setembro de 1991. Querido amigo, eu não tenho muito tempo, porque meu professor de inglês avançado me deu um livro para ler e gosto de ler os livros 2 vezes. Por acaso, o livro é O Sol Nasce para Todos. Faltou... O título do livro tem que estar entre aspas aí. Então, se você está com a versão física, coloque aí para mim, por favor. Abre aspas em O Sol e fecha em Para Todos, tá? Se você ainda não leu, acho que deve, porque é muito interessante. O professor me disse para ler alguns capítulos de cada vez, mas eu não gosto de ler os livros dessa forma. Leio logo metade dele na primeira vez. Mas eu estou escrevendo porque vi meu irmão na televisão. Normalmente eu não gosto muito de esportes, mas essa foi uma ocasião especial. Minha mãe começou a chorar, e meu pai colocou o braço em seu ombro, e minha irmã sorriu, que é engraçado, porque meu irmão e minha irmã sempre brigam quando ele está por aqui. Mas meu irmão mais velho estava na televisão, e até agora foi a melhor coisa que aconteceu em minhas 2 semanas de escola. Sinto muita falta dele, o que é estranho, porque nós nunca conversamos muito quando ele está aqui. Nós não conversamos nunca, para ser sincero. Eu diria a você em que posição ele joga, mas como eu já lhe disse, gostaria de ser anônimo para você. Espero que você entenda. Com amor, Charlie. É um trechinho das vantagens de ser invisível. Tem livro, tem filme. São 12, vira a página. Tem o texto abaixo. Bolo de 141 anos virou herança de uma família nos Estados Unidos. A família Ford, que vive no estado norte-americano de Michigan, tem uma herança peculiar. Um bolo de frutas de 141 anos. A sobremesa foi preparada por Fidelia Ford em 1878. O bolo foi guardado em recipiente de vidro, que traz a data... povo chato. O bolo foi guardado em recipiente de vidro, que traz a data de fabricação no topo. Desde então, o doce foi passado de geração em geração e se tornou uma herança para os Ford. Atualmente, a responsável pelo alimento é Julie Ruttinger, tataraneta de Fidelia. Ela recebeu o bolo em 2013. De acordo com o jornal Detroit News, o Guinness World Records definiu um bolo de 4.176 anos, que estava na tumba de um faraó egípcio, como o mais antigo já encontrado. Portanto, a sobremesa dos Ford ainda está longe de bater o recorde. Terminou. A sobremesa dos Ford ainda está longe de bater o recorde. Cada uma, né? Povo doido. São 13. Dei o texto abaixo. Ter amigos demais é quase igual a não ter amigo nenhum. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. O verso sempre me apavorou. Sempre quis ter muitos, vastos amigos, inúmeros, incontáveis, 1 milhão de amigos como Roberto Carlos, para bem mais forte poder cantar. Poucos, raros amigos, reitera Drummond, reitera e confirma. E eu imaginava um pobre homem preso eternamente àquele início de festa em que só chegou um casal, ou àquele fim de festa em que só sobrou um casal. Lembro a história de uma amiga que foi estudar na Alemanha. Depois de algumas semanas solitárias em que seus olhares cúmplices davam nágua, finalmente conseguiu se aproximar de uma colega local, com quem trocou um lápis, um comentário maldoso e, finalmente, algumas risadas. Acho que esse é o começo de uma bela amizade, pensou ela. No dia seguinte, aos sorrisos, a suposta amiga alemã passou a evitá-la. Trocou de lugar na sala, parou de trocar olhares e, ao encontrá-la na rua, chegou a trocar de calçada. O que foi que eu fiz de errado? Pensou a nossa conterrânea.
Depois de algum tempo, tomou coragem para interpelar a colega, para perguntar para a colega. Oh, a gente estava se aproximando, você sumiu? Ela disse. Desculpe, explicou a alemã. É que já tenho amigos o bastante. E prosseguiu. Você parece legal, mas a gente estava quase ficando amiga. E se isso acontecesse, teria que ir à sua festa de aniversário, ao lançamento do livro da sua mãe. Fiz as contas e descobri que não tenho tempo para mais nenhum amigo. Na época achei cruel. Hoje entendo, amiga. Nos últimos meses tenho gostado de falar apenas com os amigos de que gosto muito. Tem poucos, raros amigos. É bom também. acho que aqui está escrito ter, né? Arruma aí se tiver com a versão física. Ter poucos, raros amigos é bom também. É um texto do Gregório do Vivier. Questão 14. Vira a página, leia o texto abaixo. Inteligência artificial resolve um dos maiores desafios da ciência. Uma rede de inteligência artificial, IA, conseguiu determinar a forma 3D de uma proteína a partir de sua sequência de aminoácidos. Em uma escala de 100 pontos de precisão, o programa atingiu aproximadamente 90. O sistema, chamado AlphaFold, fold quer dizer dobrar, tá? Superou cerca de 100 outras equipes em um desafio de previsão de estrutura de proteínas chamado Critical Assessment of Structure Prediction, ou CASP em inglês. Predição da estrutura... Não, deixa eu ver aqui, peraí. Acesso crítico da previsão da estrutura. Esse é um grande negócio, diz John Moult no artigo. O biólogo computacional, nossa, nem sabia que existia isso, biólogo computacional, da Universidade de Maryland, em College Park, fundou junto a CASP em 1994, para melhorar os métodos computacionais e prever com precisão as estruturas das proteínas. Em certo sentido, o problema está resolvido. O desempenho surpreendente do programa é benéfico para as ciências e para a medicina, pois acelera os esforços para entender a construção das células, permitindo a descoberta de medicamentos de forma mais rápida e avançada. Isso vai mudar a medicina, isso mudará a pesquisa, isso mudará a bioengenharia, vai mudar tudo. Animado. Afirma Andrei Lupas, que avaliou o desempenho de diferentes equipes no CASP. Entender como funcionam as proteínas é importante, porque elas, as proteínas, são responsáveis pela maior parte do que acontece dentro das células. Como uma proteína funciona e o que ela faz é determinado por sua forma 3D. Elas, as proteínas, tendem a adotar sua forma guiadas apenas pelas leis da física. E o que define isso é uma cadeia de aminoácidos diferentes, que mapeiam as muitas voltas e dobras de sua forma final. Ao longo do tempo, experimentos de laboratório foram a principal forma de obter boas estruturas. No entanto, as tentativas de usar computadores para prever essas estruturas vêm sendo aprimoradas desde os anos 1980. É um texto da revista Galileu. É assim, gente, as proteínas que são produzidas pelo nosso corpo, elas têm uma forma, como fala aqui, uma forma 3D toda especial. E é através da forma dela que ela consegue fazer as coisas, do formato dela. Então por isso que é muito importante saber como que ela fica naquele formato. E antes o pessoal tinha que fazer na marra. Agora está fazendo através da inteligência artificial. Questão 15, vira a página. Leia o texto abaixo. O mar dentro da concha e as frustrações da vida adulta. A gente acredita em cada coisa quando é pequeno, né? Quando eu era criança, minha mãe tinha uma concha no criado mudo. Ela comprou em alguma lojinha de praia. Era daquelas bem grandes, lindas, que dizem que dá para ouvir o mar. Eu sempre ficava no quarto dela, sabe? Deitada na cama e morrendo de vontade de pegar escondido para ouvir o mar naquela concha. Minha mãe não gostava que eu mexesse muito nas coisas para não quebrar. Eu era obediente porque não pegava. Eu pensava, como isso era possível, ouvir o mar dentro de uma concha se eu estava bem longe da praia? A espécie da concha fazia barulho? Uma passagem secreta bem pequena que levava direto para o mar? Ou tinha um pouco de mar bem no fundo dela? Nunca soube, mas eu chutava qualquer um desses. Qualquer uma dessas hipóteses aí.
Eu acreditava que aquele barulho era do mar mesmo, e ninguém me convenceria do contrário. Na escola eu fui aprender que era um fenômeno da física, alguma coisa de onda, eco, sei lá. Aliás, por culpa da física, essa concha perdeu o encanto para mim. A concha mágica virou só uma mentira que eu acreditei a vida toda. Faltou um em aí. Uma mentira em que eu acreditei a vida toda. Se você está com a versão física, coloque aí para mim, por favor. Me senti enganada. Afinal, o mar estava longe mesmo. E ela era só uma concha, como outra qualquer. É isso que acontece quando a gente cresce. Para quase tudo que você acredita, a vida tem 1000 teorias, estudos ou fatos para te provar que não é real. E é por isso que os adultos são tão mais chatos do que as crianças. A vida poda a gente. Talvez eu fosse muito mais feliz se eu tivesse uma conchinha do lado da minha cama para ouvir o barulho do mar quando precisasse me acalmar. Hoje em dia eu não colocaria uma concha dessas no ouvido, porque sei que é mentira. Mas vivo escutando vídeos de barulho de mar. Grande hipócrita. Olha lá, hipócrita é falso. Assim, gente, eu não concordo com o que a Vitória Castilho Cohen, né, a autora desse texto aí, fala. Eu acho que a gente aprender sobre as coisas, aprender sobre o mundo natural, né, a gente estudar sobre a natureza, só aumenta o encanto, né, do universo. Nunca diminui. Então aprender, não é porque, sabe, se ela aprendeu a acústica da coisa, por que a concha faz barulho de mar? É legal também, ué. Entendeu? É pelo menos a minha opinião. Questão 16, questão 17, vira a página. Leia o texto abaixo. As lanternas chinesas. Quem nunca viu uma foto de uma lanterna vermelha e não relacionou com a China imediatamente? Quase tão antigas quanto a história da China, as lanternas chinesas devem datar de antes de 250 a.C., ou seja, tem mais de 2.200 anos, e são um dos mais importantes símbolos chineses. As lanternas mais comuns são as vermelhas e ovais, decoradas com amarelo ou dourado, que representam a prosperidade e a boa sorte. Só que nem sempre a lanterna foi usada para decoração e atrair prosperidade nas festividades chinesas, como o Ano Novo. Aqui estão falando, claro, do Ano Novo chinês, que é comemorado sempre no início de fevereiro, não tem um dia certo, porque ele é um calendário lunar, todo mundo de acordo com as fases da lua, mas é sempre no início de fevereiro. Faz um mês mais ou menos que começou o ano lunar chinês desse ano, que é o ano do boi. São 12 anos, depois volta no começo de novo. Para cada ano, eles têm um animal diferente. Boi, rato, serpente, cabra. Esse ano é do boi. Ela, a lanterna, né, se originou como uma melhoria para manter o fogo usado como iluminação, já que o papel protegia a chama de ser apagada pelo vento e ainda oferecia uma forma mais difusa de luz, mais apagada, mais fraquinha, vamos dizer assim, que não feria tantos olhos. Hoje em dia, apesar de não haver mais a necessidade prática para as lanternas chinesas, até porque a gente tem energia elétrica, se Deus quiser, elas ainda são usadas e apreciadas pelo povo chinês, pois devia ser, né? Pois, se estiver com a apostila física, pois continuam a ser um meio de expressão artística, tanto em termos de funcionalidade como em decoração. Quer dizer, as lanternas elas são um pouco práticas hoje em dia, porque a gente tem luz elétrica, né? Mas elas funcionam do mesmo jeito e ainda dão uma decoração bonita. E são lindas mesmo, adoro, principalmente quando são colocadas em tons degradê. Tem questão 18. Olha lá. Leia o texto abaixo. Trópicos da Terra.